Saúde nessa noite na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, querido, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Estarei lendo, os amados, me acompanhem. Gênesis 22, a partir do 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Eterno. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o cutelo e o fogo, e assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Querido, quem não conhece essa história? De um homem que Deus o encontrou na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, adorando o Deus Marduk. E Deus convida esse homem agora, no capítulo 12 do livro em apreço, para sair da sua terra, sair da sua casa, sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. A Bíblia diz que Abraão obedeceu e saiu. Só que Deus não deu itinerário. Deus não marcou para onde Abraão ia, nem aonde Abraão pararia. Simplesmente disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu, porque fé é isto. Fé é acreditar em Deus até no escuro. A Bíblia diz que Abraão foi. Mas quando nós chegamos no capítulo 13 do livro em apreço, Deus vai aparecer a esse homem novamente e vai lhe fazer uma promessa e vai lhe prometer a terra de Canaã. Quando nós chegamos no capítulo 15 do mesmo livro em apreço, esse homem entra em crise. Ele está saindo de uma batalha, ele está saindo de uma guerra, e ele agora começa a ponderar. Ele não tem filho, e ele começa a dizer: quem sabe o meu herdeiro será o meu mordomo, Damasceno Eliezer. Só que é nesse momento que Abraão está em crise existencial, é que Deus se manifesta dentro da tenda dele e o convida para fora. Porque tem momento que Deus precisa convidar a gente para fora, porque existem certas tendas nas nossas vidas que impedem a gente contemplar as promessas que Deus tem na vida da gente. E Deus convida esse homem em plena madrugada a sair para fora e olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele pudesse contá-las. E Deus vai dizer para ele: assim será a tua descendência. Mas eu estou falando de uma promessa. Este homem estava com 75 anos.
Mas essa promessa só vai cumprir no capítulo 21, quando este homem está com 100 anos de idade. E quando a sua mulher está com 99 anos de idade. Eu preciso abrir um parêntese aqui para aplicar na minha e na tua vida. Enquanto estiver no âmbito do possível, faça você. Mas a partir do momento que você sair do âmbito do possível e entrar no âmbito do impossível, crer que Deus tem um milagre para realizar. Porque enquanto a porta não se fecha, enquanto o médico diz vai para casa e ao final, Deus deixa acontecer. Mas quando o médico disse não tem mais jeito, quando as portas estão trancadas, quando as portas estão cerradas, quando sai do âmbito do possível e entra no âmbito do impossível, Deus entra em ação. Foi justamente quando Abraão entrou no âmbito do impossível, quando Sara entrou no âmbito do impossível, porque a Bíblia vai dizer que este homem já estava com suas carnes amortecidas. Sara era estéril. Deus agora vai colocar um sorriso nos braços de Sara. Não, eu não errei não é nos lábios não, é nos braços mesmo. Justamente quando não tinha mais nada a fazer, quando parecia que eles iam morrer sem a promessa cumprir, porque a promessa demorou 25 anos para se cumprir. Então eu preciso abrir um outro parênteses para dizer para você que entre a promessa e o cumprimento existe algo chamado tempo. E é nesse algo chamado tempo é que Deus trata comigo e que Deus trata com você para que a promessa se cumpra. Quando não tinha mais esperança, Deus agora vai colocar nos braços de Sara um sorriso, porque é isso que significa o nome Isaac na etimologia hebraica, sorriso ou sorrir. Então, quando tudo estiver fenecendo, quando a tristeza bater, te prepara, porque Deus ainda tem um sorriso para colocar na sua vida. Porque é Paulo que vai dizer, escrevendo a sua carta aos Coríntios, que todas quantas são as promessas de Deus, tem ter o sim, tem ter o amém para cumprir. E horas acabamos de cantar isso. Horas acabamos de cantar sobre as promessas de Deus. Isaac agora vai nascer. A Bíblia não diz que idade Isaac tinha. Alguns comentaristas vão dizer 20, outros vão dizer 30, outros vão dizer 37, alguns vão dizer 12 anos. Ninguém sabe qual era a idade de Isaac quando Deus aparece para Abraão e diz para ele: toma agora o teu filho. Está aí no capítulo 22, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou: toma teu filho. Mas é interessante que Deus vai colocar um adendo aqui. Deus vai colocar um adendo. Porque Deus não disse apenas toma o teu filho. Deus especificou quem era, para que Abraão não pensasse em Ismael. Vou repetir. Deus colocou um adendo aqui e especificou que filho era, para Abraão não cogitar em Ismael. Deus vai dizer: toma teu filho, teu único filho, Isaac. Eu vou tirar o teu sorriso, Abraão. Querido, é bem verdade que Deus sabe como nos presentear. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20, ele vai dizer que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos,
Mas não se iluda. O mesmo Deus que sabe nos presentear com perfeição, Ele sabe te pedir algo que custe caro. Não se iluda com isso. O mesmo Deus que sabe te presentear, Ele sabe te pedir algo de valor também. E Ele vai pedir justamente aquele que Abraão havia esperado por 25 anos. Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Deus ainda especifica. É o seu xodó. Não estou falando de Ismael não, Abraão. Eu estou falando do teu xodó, do sorriso que eu coloquei nas tuas mãos e na mão de Sara. Eu quero é ele. Está preparado para Deus te pedir aquilo que é o teu xodó? Está preparado para Deus te pedir aquilo que você ama? Para ver se o que está no centro do teu coração é esse xodó que você já colocou aí, ou é ele? Porque Deus não divide o teu coração com o marido, Deus não divide o teu coração com esposa, Deus não divide o teu coração com filho, Deus não divide o teu coração com filha, Deus não divide o teu coração com neto, Deus não divide o teu coração com neta. Ou ele é o centro do teu coração, ou ele vai te pedir esse xodó, para ver se ele é o centro do teu coração mesmo. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É sobre isso que quero falar nesta noite com vocês. 3 atitudes de Abraão para subir no Moriá. 3 atitudes de Abraão para subir no Moriá. Versículo de número 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele disse a seu servo: esperai aqui, vírgula. A primeira atitude que Abraão tomou antes de subir no monte em Moriá foi se desvencilhar dos servos. Foi a primeira atitude que esse homem tomou antes de subir no monte no Moriá, foi desvencilhar dos servos. Imagina os servos acompanhando Abraão, chegando lá, vendo Abraão erguer um altar, vendo Abraão colocar a lenha, vendo Abraão amarrar as mãos de Isaque, vendo Abraão levantar o cutelo. O que esses homens iam pensar? O que tem impedido você? O que você precisa desvencilhar para chegar ao Moriá, onde Deus marcou um encontro com você? Qual é os servos que você precisa deixar no pé deste monte que Deus te convidou para subir? Porque existem coisas, existem servos que às vezes nos impedem de ter uma comunhão mais íntima com Deus e a gente precisa deixar. Será que não é essa amiga? Será que não é esse amigo que está no seu ouvido, ou volta e meia, dizendo esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio, rapaz, isso está com nada, não, isso é coisa para velho. Que servo você precisa se desvencilhar dele para chegar aonde Deus quer que você chegue? Será que não é o Facebook? Será que não é o WhatsApp? Será que não é o Instagram? Será que isso não está tornando servo na tua vida e empatando você de chegar aonde Deus quer que você chegue? Porque Abraão teve em primeiro lugar que desvencilhar dos servos. Espera aqui. Qual é o servo que nós precisamos nos desvencilhar deles?
Porque volta e meia tem alguma coisa que nos impede de ter uma comunhão que nós precisamos ter com Deus. É a primeira atitude que este homem toma antes de subir ao monte Moriá. Então diz a seu servo: esperai aqui. Esperai aqui. Estamos vivendo o dia que nós trocamos Deus por qualquer coisa. Trocamos Deus por qualquer coisa. Por um convite, por um ficar, por uma dose. Por um baseado, por uma experiência sexual. Qual é o servo que está te impedindo você chegar mais ali adiante onde Deus marcou com você? Esperai aqui. É a primeira atitude de Abraão. A segunda atitude de Abraão ainda está no versículo 5. Esperai aqui com o jumento. Esperai aqui com o jumento. Alguns chamam de asno. Já trabalhei com esse bicho. Já puxei cacau com esse bicho. E eu sei que quando esse animal empaca, nem você matando ele, ele sobe. Ele sai do lugar. Você pode espancar ele do jeito que for, que a partir do momento que ele empaca ali, ninguém tira do lugar, não sei quando ele quer. Agora imagina Abraão subindo ladeira acima e esse bicho empacar no meio do monte. O que tem impedido você? Qual é o jumento que tem impedido você? Qual é o jumento? E é interessante que quando você estuda a etimologia, jumento na Bíblia fala de força física. Jumento na Bíblia fala de força física. Quando você vai estudar a etimologia hebraica, jumento na Bíblia fala de força física. Não tem como fazer a obra de Deus com força física. Não tem como fazer a obra de Deus na carne. E quando eu estou falando de fazer a obra de Deus, eu me lembro que eu preciso ter o Espírito de Deus na vida. Porque só Ele que tem poder de me auxiliar para fazer aquilo que Deus quer que eu faça na sua seara. Capítulo 4, verso 6 do profeta Zacarias, Deus vai dizer para o profeta: diz a Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quer pregar? Então prega no Espírito. Quer lecionar para as crianças? Então leciona no Espírito. Quer lecionar para adulto? Então leciona no Espírito. Quer evangelizar? Então evangeliza no Espírito. Quer louvar? Então louva no Espírito. Porque não tem como eu fazer a obra de Deus com jumento. Ou eu deixo ele lá embaixo, ou eu esqueço de subir. Porque ele vai me empatar. Eu vou querer fazer através da minha força, e eu vou pagar um alto preço, porque não tem como fazer a obra de Deus através da minha força. A primeira coisa que ele fez é desvencilhar-se do jumento, do servo. A segunda coisa foi deixar o jumento.
gosta de um jumento, viu? E como a gente gosta de um jumento. O jumento já fez, eu vou lá. O jumento já fez, eu vou lá agora, só me apareceu. O jumento já fizeram para mim. Culto de igreja não é propaganda. Culto de igreja não é marketing. Culto de igreja não é lugar de força física. Culto de igreja é lugar daqueles que carecem da misericórdia e da graça do Espírito Santo para fazer a sua obra. Ou eu deixo o jumento no pé do monte, ou eu esqueço. E a segunda coisa que este homem fez para subir no Moriá. Terceira coisa. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto. Além dele deixar o jumento lá embaixo, além dele deixar o servo lá embaixo, ele pega de sobre o jumento a lenha e transfere ela para os ombros de Isaque. Isso fala de responsabilidade. E se tem uma coisa que às vezes falta em nós é responsabilidade com as coisas de Deus. Responsabilidade. Isso fala de abnegação. Ele vai se abnegar do jumento e ele mesmo vai tomar o feixe de lenha e vai colocar sobre Isaque. É Jesus mesmo que vai dizer sobre isso em Marcos. Quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e dia após dia tome a sua cruz e siga-me. É um lenho sobre os ombros. Não, eu não posso deixar o jumento carregar o meu lenho, não, é eu mesmo. A responsabilidade é minha. Eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade. Se Deus colocou sobre os meus ombros uma responsabilidade, eu não posso transferir ela para o jumento, é eu. Abraão vai entender isso. E ele vai colocar ela agora sobre Isaque. A responsabilidade agora ele coloca sobre Isaque. E vão caminhar junto agora. Mas é interessante que Abraão vai dizer para os servos assim no verso 5: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O problema é que nesse versículo 5 cai por terra esse negócio que muita gente pensa de culto. Eu estou indo para o culto buscar minha bênção. Eu estou indo para o culto buscar minha vitória. É porque tem muita gente que pensa que vir para culto é isso. É buscar bênção, é buscar vitória. Culto não tem nada a ver com isso. Culto tem a ver com sacrifício. Acompanhem o raciocínio desse homem. O que ele vai dizer para os servos? Havendo adorado, mas ele estava indo com sacrifício. Adoração está pautada com sacrifício. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E ainda no verso 5 ele vai dizer: eu e o rapaz iremos até lá. Por que ele não disse eu e meu filho? Por que ele não disse eu e meu filho? Eu e o rapaz? Abraão vai entender o que muitos pais não entenderam. Que se nós tivéssemos entendido o que Abraão entendeu, não tinha tantos filhos rebeldes nos dias atuais. Abraão entendeu aqui
que lá em Berseba Isaac era filho, mas aqui ele era rapaz. Deus fazia com ele o que bem quisesse, porque ele já estava entregue nas mãos de Deus. Se nós pais entendêssemos isso, e desde o ventre entregássemos nossos filhos para Deus e os colocássemos no altar de Deus, não teríamos tanto passar de mão e cabeça e nem colocaria sobre debaixo da filiação. Abraão vai entender isso, ele vai dizer: eu e o rapaz iremos lá e havendo adorado. E eles vão partir agora. Mas olha o verso 7. Isaac vai perceber, a gente está indo para o sacrifício. Tem lenha aqui, está no meu ombro, o cutelo está ali na cintura de papai, o fogo está na mão dele. Mas cadê o principal? Cadê o principal do holocausto? Cadê o principal? Isaac não sabia que naquele dia ele seria a oferta. Até o dado momento, Isaac não sabia que naquele dia ele seria a oferta. E bem verdade é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Eu preciso dizer que Deus está mais preocupado, não é com o teu ouro e tua prata que tu traz aqui, é com a tua vida. O ouro e a prata que você traz aqui faz parte de uma liturgia, de um culto que a igreja necessita para a manutenção. Mas você precisa entender que quando você caminha para este gasofilácio, Deus tem que te receber primeiro para receber a tua oferta depois. Se Deus não receber a tua oferta, você pode chegar aqui e colocar, vai ficar aqui como você colocou, como se nada tivesse acontecendo. Deus não vai receber lá, porque Deus recebe primeiro você, para depois receber a tua oferta. Aonde está escrito isso, Marcos? Capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia vai dizer: e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus recebe o ofertante para depois receber a oferta. Se você acha que caminhando aqui, com a sua cara feia com o irmão, com a sua cara feia com a irmã, se você acha que Deus vai receber, você está enganado. Se você acha que você caminhando para o gasofilácio, você não está falando com o irmão, não está falando com a irmã, que Deus vai receber a sua oferta, você está enganado. Deus não brinca de ser Deus. Eu posso brincar de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus. Isaac não sabia que naquele dia ele seria a oferta. E eu gostei de entender quando Paulo está dizendo: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu tive que fazer um link lá em Ezequiel 24, versículo 11, versículo 10, que vai dizer assim: põe a panela no fogo, para que ela aqueça e arranca toda a sua ferrugem. Tem um momento que eu preciso apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, sabe para quê? Para a letargia da minha vida cair por terra, para o marasmo da minha vida cair por terra, para a apatia da minha vida cair por terra. Mas Deus ainda continua falando para o profeta: coloca dentro da panela carne, tempera com especiaria, cozinha ela para que arda até os ossos. Quando Paulo está dizendo: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, é para que a carnalidade caia por terra e não tenha vazão na minha e na sua vida.
agora vai fazer a pergunta para o pai. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? O problema é que tem gente que está querendo chegar lá sem perguntar pelo cordeiro aqui. Isaac está perguntando pelo cordeiro antes de chegar lá em cima, no cimo do monte. Não tem como chegar lá se eu não perguntar pelo cordeiro aqui. Ele quer cantar lá? Quer morar lá? Quer viver lá? Então pergunta pelo cordeiro aqui. Não tem como subir para lá se eu não pergunto pelo cordeiro aqui. Por que eu preciso perguntar pelo cordeiro aqui? Porque ele é a porta. João 10, capítulo 9, ele vai dizer: eu sou a porta do curral das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Não tem como chegar lá sem passar por ele ou sem perguntar por ele. Por quê? Porque ele é a porta. Em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho. Não tem como caminhar nele se não passar por ele, porque ele é o caminho. Então não tem como passar por esse caminho se eu não pergunto: onde está o cordeiro? Mas talvez você pode dizer: Marco, eu conheço tanta gente que está subindo e não está perguntando para o cordeiro. O problema não é subir. O problema não é subir. Tem muita coisa que sobe, por exemplo, balão de japonês, sobe aqui e cai ali. Já prestou atenção nisso? O problema não é subir. O problema é a permanência de voo. O problema não é subir, o problema é a permanência de voo. Balão de japonês, você pode ver, sobe ali, mas daqui a pouco ele cai ali. Olha a pergunta deste homem: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Antes de subir ao monte, ele vai perguntar para o cordeiro: se eu quero chegar lá, se eu quero cantar lá, se eu quero louvar lá, se eu quero morar lá, eu preciso perguntar para o cordeiro aqui. Eu preciso fazer menção do cordeiro aqui. Porque é esse cordeiro que vai fazer eu chegar lá. Eu não sei quanto segundo durou. Eu não sei se durou um minuto. Eu não sei se durou centésimo, milésimo para Abraão responder. Mas Abraão tem que sair do âmbito natural para entrar no âmbito sobrenatural para responder essa pergunta. Abraão tem que sair do físico e entrar no metafísico para responder essa pergunta. Abraão vai olhar para o filho e vai dizer: Deus proverá para si. Por que não diz para mim? Se quem estava precisando do cordeiro era ele. Deus proverá para si, não para mim. Por que para si? Sabe o que Abraão estava dizendo para Isaac, meu filho? Não foi eu que entrei nesse rolo, foi Deus que me colocou. Não foi eu que entrei nessa prova, foi Deus que me colocou. Então ele proverá para si o cordeiro, porque no verso 1 é Deus que colocou ele na prova, não foi ele que caçou. Então, se você está passando por um processo, se você está passando por uma prova, se você está passando por um rolo, se você está passando por um vale, e não foi você que caçou isso, fique tranquilo, Deus proverá para si. É isso que Abraão está dizendo para Isaac: se Deus me colocou nessa prova, Ele vai me tirar. Se Deus me colocou nesse processo, Ele vai me tirar, Ele proverá para si. Ele proverá para si.
Abraão tem que sair agora. Porque a resposta desse homem, quando a gente lê assim, parece que é uma resposta simples. Isso aqui tem implicação escatológica, irmãos. A resposta desse homem tem implicação escatológica, porque ela já apontava para Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 8, Evangelho para Abraão. E onde Deus denunciou o Evangelho para Abraão? Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 56, ele vai dizer para os fariseus: olha, Abraão exultou em ver o meu dia e se alegrou. E os judeus vão olhar para ele e vai dizer: tu não tem nem 50 anos, versículo 57. Como você viu Abraão? Versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus mostrou para Abraão aqui o dia de Cristo. Abraão viu, Abraão contemplou. Então essa resposta aqui não é uma resposta simples, é uma resposta no sentido escatológico, porque já estão apontando para Cristo, o Cordeiro que seria providenciado, imaculado, para poder morrer no meu e no teu lugar. Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. Mas o que me chama a atenção olha o verso número 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Então eu aprendo que Moriá não é um monte. Moriá é a terra que o monte está inserido nela. É a terra que se chama Moriá. Viu que como quando você lê minuciosamente a palavra, você não fala abobrinha? Monte Moriá não. Monte que está localizado em Moriá. Porque é a terra que chama Moriá, não é o monte que chama Moriá. Deus deixa bem específico. Vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes. Então eu aprendo que naquela terra havia vários montes. Abraão não podia subir em qualquer um deles. Tinha que ser aquele específico. Por quê? Porque aquele que Deus mostraria, o carneiro estaria lá, para morrer no lugar de Isaque. Ah não, mas eu quero subir nesse monte aqui, porque lá em cima tem um filete de água que desce de lá. Então eu quero subir nesse monte aqui. Mas o cordeiro está lá? Ah não, eu quero subir naquele monte ali porque tem um platô bonito e de lá de cima eu consigo ver uma vista panorâmica de lá. Mas o cordeiro está lá? Não, eu quero subir naquela ali, porque aquela ali é menos íngreme, então eu não vou fazer muita força. Mas o cordeiro está lá. O problema é que a gente fica caçando coisas mais fáceis e Deus está mostrando para a gente. Pode ser fácil, mas o meu cordeiro não está aí. Pode ser até um cultinho legal, mas o meu cordeiro não está aí. Pode ser até uma igreja legal, mas o meu cordeiro não está aí. Pode ser até uma igreja mais cheia, mas o cordeiro está aí. Raciocina comigo, se ele tiver subido em qualquer monte, Deus vai dizer para ele que vai mostrar qual monte que é, porque o monte que Deus mostrar, ele está vendo de cima. Quem está subindo de baixo para cima, não está vendo o carneiro, mas quem está olhando de cima para baixo, que é Deus, sabe aonde está o carneiro.
está mandando eu subir neste é porque Ele sabe que é aí. E talvez não era um monte legal de subir, porque estava cheio de alçamarras, cheio de cipó, cheio de arbusto, para que o chifre do carneiro se enroscasse, deve que o negócio era cheio de alçamarra. Talvez aquilo que você está pensando que é estranho para você, um ambiente estranho, esquisito de você ficar, Deus está dizendo para você, pode ser estranho aos teus olhos, mas o meu cordeiro está aí. Porque esse é o nosso problema. Talvez não seja o seu, talvez seja o meu. De querer especificar para Deus, não, eu quero ficar aqui, porque aqui é legalzinho, aqui é bonitinho. Mas Deus está dizendo, olha, ali pode ter até os samarras, ali pode ter até cipós, ali pode ser um negócio meio estranho, mas o cordeiro está ali, porque eu estou olhando de cima para baixo e a minha visão é mais panorâmica do que a sua. Ele tinha que subir justamente no monte que Deus mostraria para ele. Será que esse não é o nosso problema? De ficar caçando um lugar que não tem alçamarras? O dia que você achar um monte que não tem alçamarras, não tem cipó, você me mostra que eu quero ir para lá. Aonde tem pessoas tem problema. Aonde tem pessoas tem problema. Mas existe um cordeiro solucionador de problema. Ele é carpinteiro por excelência. Muitas vezes nós estamos preocupando com alçamarras, com cipós. Se esse cordeiro estava com o chifre preso, esse monte não era limpinho, não. Mas o cordeiro estava lá. Não, Marco, aí no verso 3 não estava falando cordeiro, está falando carneiro. Deixa eu explicar qual a diferença. É o mesmo animal, só muda a idade. É chamado de cordeiro até um ano. Passou de um ano para cima, o mesmo animal é tratado de carneiro, mas é o mesmo animal. Não mudou de animal, é o mesmo. Só muda o nome. Estava lá esperando ele. O que Deus queria com Abraão era o seguinte: Deus jamais queria Isaac sacrificado. Deus nunca aceitou o sacrifício humano e jamais aceitaria. O que Deus queria saber, o que estava no centro do coração de Abraão, se era Isaac ou se era Deus. Só isso. O que está no centro do seu coração? É as suas posses? É o seu trabalho? É a sua influência na sociedade? É o nome da sua família? É a sua esposa, seu esposo? É o seu filho, a sua filha? Leva engano você pensar que Deus divide o seu coração com qualquer coisa. Porque o nosso problema é que a gente, quando fala em idolatria, a gente pensa logo em uma imagem de gesso, de pedra, de madeira. Vem logo a mente da gente. Aí a gente fala, eu não sou idólatra porque não adoro imagem. Quem diz para você que idolatria é só esse negócio de ídolo? Às vezes tem um dentro do seu coração já há anos e você não percebeu ainda. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu emprego, sua casa, sua conta bancária, seu carro, sua moto. Tudo aquilo que eu coloco no meu coração, que toma o lugar, o primeiro lugar de Deus, se torna idolatria para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o meu coração com ninguém. Deus deixou Abraão erigir o altar, Deus deixou Abraão colocar a lenha, Deus deixou Abraão amarrar Isaac, mas quando levantou o cutelo,
Já não seria prova mais, seria tentação. Aí o anjo do Senhor vai bradar: não estenda a mão para matar o rapaz, nada lhe faças. Verso 12: pois agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o filho, o teu único filho. Ali Deus vai fazer promessa. Ali mais uma promessa. A promessa do verso do capítulo 13 vai ser novamente falada aqui, a partir do verso 17: que devera te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como estrela dos céus, como areia na praia e no mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Mas para Deus realçar a promessa de novo, Abraão teve que erigir o altar, espalhar a lenha, colocar a lenha em ordem, amarrar Isaac, deitar Isaac e levantar o cutelo. Você pensa que se Deus não parasse ele, você pensa que ele não cortaria jungular do filho? Não tem um pingo de dúvida disso. Não tem um pingo de dúvida disso. Se Deus não parasse ele, estou falando que foi Deus que parou, porque é anjo do Senhor, não é um anjo comum, é Jesus Cristo aqui. Cristo barrou esse homem aqui. Ei, Abraão, esse aí não sou eu, então ele não vai morrer. É magnífica essa história. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de Isaac. Isaac teve um substituto, mas Jesus não teve um substituto, porque ele é o cordeiro substituto. Ele é o cordeiro substituto. Termina agora, mas preciso ler as primeiras sentenças verbais do verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Já chegou aonde Deus te mostrou? Não? Então o que você quer parar? Já chegou aonde Deus apontou para você que era lá que Ele queria você? Ainda não? Então por que está pensando em desistir? Abraão só parou quando ele chegou ao lugar que Deus designara. Deus só vai deixar você parar quando você chegar ao lugar que Ele quer. Não tem como eu me incomodar mais. Estava conversando com a minha esposa, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre chamado. Quantas vezes eu já tentei parar com esse negócio de estar na frente de igreja? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, de tanta luta, de tanta prova, de tanta diversidade que a gente tem passado nesses 17 anos. Quantas vezes já falei com Deus, o dia que o Senhor me curar dessas duas hérnias, goodbye para frente de igreja. Só que Ele nunca vai me curar. O anzol está aqui. O anzol está aqui. Quanto mais penso em parar, mais desejo de continuar eu tenho. Parece que é contraditório o que eu estou dizendo para você. Quanto mais eu penso em parar, mais uma chama inflama e dá vontade de continuar. Eu lembro de Jeremias, quando ele está entrando em crise, no capítulo 27, ele vai dizer para Deus: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Jeremias entra em uma crise espiritual, meu irmão Reinaldo, ele vai dizer para Deus: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, porque quando eu estou pregando o seu nome, eles debocham, quando eu estou pregando o seu nome, eles zombam de mim, quando eu estou pregando o seu nome, eles me rechacham. Então eu coloquei no meu coração
pregação, não prego mais. Mas olha o verso seguinte, o que o profeta vai falar? Mas quando eu penso assim, a tua palavra arde como fogo nos meus ossos. Tenta parar para você ver. Se Marco Alonso está falando abobrinha com você aqui nessa noite, tenta parar para você ver se você consegue. Não pensa você que eu já não entrei em crise espiritual com Deus, que eu já entrei. Dizer para ele, não quero mais estar na frente de igreja. Me cura que eu tenho profissão, eu vou voltar para a minha profissão. Você não se comanda mais. Você não se comanda mais. Esquece. Esquece de parar. Esquece de voltar para trás porque você não consegue. Quando você é escolhido, quando o chamado está sobre a sua vida, quando não é você que se ungiu, quando não é você que se escolheu, mas foi o Espírito Santo que te escolheu, você pode tentar parar de todas as maneiras que Deus não te deixa parar. Quanto mais você fala em parar, ele vai inflamar dentro de você uma chama que você vai te impulsionar para a frente. Chegar ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali ele parou. No Pará tem muito surubim. Estou caminhando para o final agora. No Pará tem muito surubim. 30, 40, até 60 quilos já foi pescado. Se pesca com linha de jogada. Linha de número 100, quase da grossura do dedo mindinho. São 3 anzóis, os maiores encaixados no outro. Coloca aí e se solta. Quando fisga o surubim, se você puxar e corta a sua mão, você vai em uma árvore e enrola a linha de jogada e deixa ele se bater. Quando ele cansa de tanto se bater, as guelras já está toda cortada, sangrando, o pescador puxa ele. Ei, o anzol de Deus está no seu queixo. Se você tentar sair, você vai se machucar. Se você tentar parar, você se machuca. A linha está na mão do maior pescador de todos os tempos. É aquele que te traz como pecador e depois do P de pecador, ele coloca um S. Ele vai te transformar em pescador. Porque ele sabe como pescar. Só vai parar no dia que ele te chamar. Chegar ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Tem como parar não, querido. Tem como parar não, amado. Quando o Todo-Poderoso marca você, é você. Ah, mas eu vou entrar lá no ventre do peixe. Eu vou entrar lá no porão do navio, vou ficar lá quietinho, quero ver minha chave. Se você não quiser ir de barco, faz sem de peixe. Você vai. Experiência própria. Experiência própria. Quer chegar aonde Deus marcou?
com você. Então, desvencilhe dos servos que está empatando você chegar lá. Deixa o jumento no pé do monte e toma lenha, responsabilidade. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Abraão chegou onde Deus queria. E de lá não saiu mais como servo. Você não sabia disso. De lá ele saiu como amigo de Deus. Foi o único homem na Bíblia, nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi chamado de amigo de Deus. Somente Abraão foi chamado amigo de Deus. Simplesmente porque se desvencilhou dos servos, simplesmente porque abandonou o jumento, simplesmente porque tomou a lenha. Responsabilidade. Vamos orar? Bendita seja a sua palavra eternamente. Obrigado pela tua bondade e misericórdia para conosco. Às vezes queremos parar, mas a sua misericórdia é tão infinda que o Senhor sabe que se a gente estacionar, a gente se perde em nós mesmos. O Senhor vem em nosso encalço, em nosso socorro, nos dando ânimo, nos dando força, como deste para Paulo, dizendo para nós: a minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado nessa tua fraqueza aí. Ajuda-nos a chegar ao cimo do monte aonde o Senhor marcou para nós chegarmos. Ajuda-nos a desvencilhar daquilo que empata a nossa comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a abandonar a força física, o jumento, e a entender que só vamos conseguir fazer a tua obra através do poder do teu Espírito. Nos ajuda a tomar a nossa cruz dia após dia e seguir os seus passos. Nos ajuda a estar justamente aonde o Cordeiro está. Porque se nós chegarmos aonde o Cordeiro está, tudo terminará bem. Como terminou para Abraão, como terminou para Isaac, porque justamente obedeceram qual monte subir. Renova as nossas forças como filhos, como servos. Ajuda-nos como família, como marido, como pais. Tem misericórdia de nós. Ajuda a gente a chegar aonde o Senhor já traçou para nós chegarmos. Dá-nos cada dia a convicção de que não conseguiremos parar. Preencha os nossos espaços vazios. Fortaleça cada família aqui representada. A cada adolescente aqui nesta noite que o Senhor trouxe. Os visitantes que o Senhor esteja renovando. As crianças que o Senhor esteja inculcando na mente dela através das professoras a sua palavra. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. Dá-nos uma segunda-feira, se for do teu querer. E que venha o renovo da tua parte em nossas vidas. É no nome santo de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém, amém e amém.